30 de janeiro, o Jornal da Alterosa começa agora. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Desmoronamentos deixam moradores apreensivos. Alerta de risco geológico permanece. Vias continuam fechadas em Belo Horizonte. Bolsonaro sobrevoa a capital e cidades atingidas pela chuva na região metropolitana. O JA começa agora. E nós começamos a edição de hoje falando ao vivo da região centro-sul da capital, uma das mais atingidas pela chuva. Como está a situação no momento aí na rua Marília de Dirceu? Boa noite, Péricles de Souza. A gente vê um movimento por aí. Pois é, Carol, muito boa noite. Aqui na rua Marília de Dirceu, a gente vê ali os funcionários da Copasa. Tem cerca de 10 funcionários, segundo o engenheiro me informou. Eles estão trabalhando ali na recomposição da galeria. Na verdade, 2 galerias que estão entupidas aqui. O trabalho 24 horas por dia. E não só aqui, né, nessa região, mas também em outras regiões da cidade. A determinação da prefeitura, inclusive, é para que ninguém descanse e o trabalho não pare. O prefeito, inclusive, dobrou o efetivo de funcionários trabalhando aqui. Aqui você pode ver que a rua já está uma situação bem mais tranquila. Os moradores hoje, os comerciantes, todos apreensivos por causa da possibilidade de chuva. Como a chuva não veio, então clima mais tranquilo, já tem gente passeando aqui, dando volta, olhando os estragos na verdade. E ali na frente, logo depois da rua Professor Antônio Aleixo, aí sim, a Marília de Dirceu está interrompida para o trânsito porque os estragos lá ainda não foram totalmente resolvidos, né? Eu vou conversar aqui com o senhor Sebastião, né? Sebastião, tudo bem? Sebastião Ramos, é isso? Raimundo Ramos. Raimundo Ramos. Senhor Raimundo, me diz uma coisa, o senhor é vigia? Sim, presto serviço aqui para a empresa que estava fazendo serviço aqui, e aí hoje já tirou o maquinário, já está tudo liberado. Quer dizer, tirou aqui os entulhos, foram retirados os entulhos e o maquinário foi. E o senhor está aqui fazendo o quê, então? Então, eu estou aguardando até segunda ordem da chefia para onde eu vai me levar. Ah, tá. O senhor está aguardando aqui, então, pelo que o senhor viu aqui, o que o senhor está vendo agora, está muito tranquilo, né? Muito tranquilo, que ontem tinha muita bagunça aqui, buracos por todo lado aqui, e a gente deu uma geral aqui, 24 horas trabalhando e conseguimos concluir o serviço aí. E está pronto para ir para mais serviço, é isso? Sim. Muito obrigado. Aqui a gente vê também, pessoal, que na verdade até essa hora, olha só, os comerciantes continuam abertos aqui, eles precisam tocar a vida, é vida que segue. Vou conversar com esse rapaz aqui, vem cá. O senhor está trabalhando aí até essa hora, que hora que fecha aqui? Fecha às 20 horas. 20 horas. E por quê? A ordem é trabalhar mesmo, não pode parar? Trabalhar, não pode parar não, as contas não param não, né? Então, vida está voltando ao normal? Vida normal, vida que segue. E o movimento, como é que está ainda? Então a gente entra um, sai outro? A expectativa é engrenar assim, entendeu? Até ser melhor do que já foi, né? Porque é com dificuldade mesmo, todo mundo tem passado. E isso aí, cara, a gente tem que arregaçar as mangas e tocar o barco. Pode parar não. Tá certo, tá vendo aí? É vida que segue e pode ver, ó, tranquilidade, pessoal até de bicicleta aí já dando uma curtida aqui na região. Agora, ainda tem muita coisa para ser feita, camada de asfalto, recuperação de uma coisa ou outra ali. É isso aí então, eu volto para você, Carol. Muito obrigada, Péricles. Olha, de longe, isso aí que a gente está vendo não lembra aquela imagem, aquele cenário de terror que aconteceu no dia da chuva de terça-feira, né? E o Morro das Pedras, um dos maiores aglomerados da capital, também sofreu com o temporal. Casas desabaram e carros foram arrastados. Algumas ruas ainda estão interditadas. Moradores desse aglomerado na região oeste de Belo Horizonte vigiam o tempo, pedindo para não cair mais chuva forte. Aqui já houve deslizamento de encostas e a terra úmida ameaça fazer mais estragos. Aqui no Morro das Pedras, várias casas estão em risco, como essa aqui. Olha o tamanho da rachadura aqui na base, o que seria a sustentação do imóvel. A parede desse quarto aqui rachou, segundo o morador, foi com as chuvas de sexta-feira. Mas as rachaduras estão aumentando. E olha só a situação aqui desse outro lado.
o barranco cedeu. Ali dá para a gente ver que há utensílios domésticos que foram arrastados, o que indica que algum barracão foi atingido. E olha só, apesar desses pilares aí, esse imóvel está em risco. Silvano veio conferir se a casa ainda estava de pé. Foi parte do barracão dele que caiu. Era a cozinha. Só escutei um barulho. A hora que eu saí no beco lá para ver lá, era uma parte lá do meu barraco que tinha caído. Aposentado por invalidez, Silvano diz que não tem para onde ir. Eu estou dependendo de estar dormindo na casa dos outros. E isso é muito chato, ficar amolando os outros. Dona Nésia tem 75 anos e vive aqui há mais de 40. Se cair aqui embaixo, puxa a sua. Puxa, não. Falou para mim que eu tenho que fazer escoramento aqui na laje e revestir aqui na minha varanda. Se tiver chuva fina, pode continuar. Se for chuva pesada, não fica não. Desse outro lado do Morro das Pedras, máquinas ainda trabalham para retirar do meio do caminho toda essa lama aí. O material desceu daquela encosta que cedeu durante as chuvas da semana passada. E o que chama mais atenção aqui é esse carro. O veículo é de um motorista de Uber. Ele dirigia o carro quando passava por aqui no meio do temporal. Aí dentro estavam, além do motorista, mais 4 pessoas. Uma mulher, 2 filhas jovens e uma criança. Todos conseguiram sair sem ferimentos. Essas imagens foram registradas pelos moradores no dia do desmoronamento. O aguaceiro carregou a lama morro abaixo. Foi um barulho muito rápido e assim, foi um estrondo que estremeceu as casas tudo, sabe? A casa da sogra da Helenice foi atingida pelo barranco, que destruiu parte das paredes. O meu cunhado perdeu tudo. O carro dele também está soterrado. Na mesma comunidade, o morador registrou um outro deslizamento de terra que abriu essa cratera na região conhecida como Terreirão. Desceu essa parte aqui, ó, desceu lá para baixo lá. Foi bem perto dali que anos atrás uma tragédia marcou a história do aglomerado. Uma família inteira morreu soterrada, vítima de um deslizamento de encosta. Morreu 9 crianças, foi deslizamento de terra, desceu as 2 casas com as crianças. Foi terrível nessa época. Agora você vê uma cena dessa ali, preocupa, né? Preocupa, a gente fica com o mesmo medo, né? Aqui na Rua Marília de Dirceu, ela continua interditada, mas tem ruas, avenidas e estradas em Belo Horizonte que também estão interditadas depois do temporal. Na BR-356, lá próximo ao BH Shopping, no sentido bairro, tudo interditado. Houve desmoronamento de encosta e parte da pista teve que ser fechada. Funcionários da prefeitura passaram boa parte do dia fazendo a limpeza e avaliando os riscos. Houve congestionamento. O trânsito só foi restabelecido no meio da tarde. Outra via com problema é a Tereza Cristina, na região oeste, onde uma cratera se abriu e destruiu praticamente toda a via que foi levada para dentro do Ribeirão. A avenida continua interditada. Carol. Obrigada, Péricles. Então, vocês estão vendo aí que ainda tem interdições na cidade. E algumas ruas e avenidas de BH que estão interditadas, foi o que o Péricles falou, né? Aos poucos a prefeitura está dando andamento e colocando tudo no devido lugar. Mas no bairro Santa Lúcia, região centro-sul de Belo Horizonte, a queda de um barranco causou mais medo. Já são 2 dias de trabalho e ainda tem muita coisa para limpar na casa do Douglas, que teve que sair do local. A gente está fazendo uma medida de contenção, estamos fazendo valas para a água escoar por fora da casa, não por dentro. É isso. Vocês tiveram que sair de casa? Nós estamos desalojados. Estamos na casa, mudamos para a casa da minha mãe. Sem previsão para voltar para cá? Sem previsão de volta. Estamos aqui na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do bairro Santa Lúcia, uma das regiões que foi muito atingida com a chuva da última terça-feira. Aqui não tem nenhuma contenção para água de chuva. A chuva, ó, desceu por esse barranco, que fez ele ceder e atingir a casa do Douglas. E inundou o imóvel de lama, destruiu móveis e eletrodomésticos. O trânsito na avenida ficou complicado. Uma equipe da BH Trans retirou as árvores que caíram e cortaram as que ofereciam perigo. O engenheiro está com medo do barranco desabar de novo. Ele aguarda a vistoria da Defesa Civil no local. A gente fica meio em estado de choque, de alerta, a gente nem sabe avaliar diretamente os sentimentos, mas assim, o sentimento de tristeza, de perda, de terror, porque a gente só imagina assim, podia ter desabado com a gente lá dentro, né? E o Corpo de Bombeiros apresentou o balanço nesses dias de temporal e chuvas em Belo Horizonte. Vamos conferir comigo. Olha só.
Do dia 24 até amanhã de hoje, o Corpo de Bombeiros atendeu em Minas Gerais quase 200 ocorrências, na verdade 199. Aí nesses números estão incluídos aí desabamentos, desmoronamento e colapso de estruturas. Foram 28 casos de vítimas de desabamentos. Até agora, já foram realizadas 1.254 vistorias em áreas de risco. Os bombeiros, nesse período de chuva, seguem em regime de prontidão nos quartéis. Na verdade, a orientação é atenção geral para qualquer sinal de chuva em Belo Horizonte. Carol, eu volto com você. Obrigada, Péricles. Daqui a pouco eu te chamo de novo. E 2 hospitais em Belo Horizonte também sofreram as consequências da chuva. Deslizamento de barrancos afetaram os hospitais Luxemburgo e Madre Teresa na região Centro-Sul. Lonas pretas protegem o barranco nos fundos do Hospital Luxemburgo, no bairro Santa Maria. A medida é para tentar evitar novos deslizamentos de terra e o risco para esse anexo onde funcionava o setor de manutenção da unidade de saúde que trata pacientes de câncer. De longe dá para ver que muita terra já desceu do morro. No terreno do Hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, a chuva também provocou uma erosão. A terra que deslizou do barranco chegou a invadir parte da Avenida Raja Gabalha, que tem muito movimento o dia inteiro. O barro foi retirado da pista por uma equipe da prefeitura. Os 2 hospitais não tiveram o atendimento médico afetado. No bairro São Bento, 2 barracões pendurados na encosta foram interditados pela Defesa Civil. Os moradores foram orientados a irem para a casa de parentes ou para um abrigo. A terra que deslizou do barranco encheu essa avenida de lama. Nessa manhã, uma equipe de limpeza trabalhava para liberar a pista. Olha só, aí vocês viram aí essa questão, agora prestem atenção, o Grupo Associados, ele abraça essa questão de ajuda aos desabrigados e aos desalojados pelas chuvas em Minas Gerais. Olha que campanha legal. Neste momento de dor e sofrimento, o Grupo dos Diários Associados apoia o SOS Chuvas MG, junto com a Polícia Militar. Você pode doar água mineral, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, itens de higiene pessoal, material de limpeza e roupa de cama. As doações podem ser entregues em qualquer unidade dos bombeiros ou da PM em todo o estado. Também em postos fixos de policiamento, bases de segurança comunitárias, quartéis, batalhões e companhias independentes. Aqui na capital, o Servas, olha aí, hein? O Servas está recebendo as doações. O endereço, Avenida Cristóvão Colombo 683, no bairro Funcionários. Tem muita gente contando aí com a solidariedade e nós abraçamos essa causa. Certo, Carol? Certo, Péricles, é isso aí. E olha, a tarde de hoje foi quente na capital. Apesar, de ter o alerta de chuva, o clima estava abafado e nos rendeu imagens lindas de Belo Horizonte, olha aí, durante o pôr do sol. A chuva tão esperada ainda não veio. Mas a sexta-feira em Belo Horizonte vai ser de sol logo cedo, com aumento de concentração de nuvens ainda pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, pelo menos essa é a previsão. E o alerta de risco geológico permanece devido ao encharcamento do solo. Mas veja agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Confira no mapa. Céu parcialmente nublado na região norte. Já nas outras áreas, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Os termômetros oscilam dos 18 aos 36 em Francisco Sá. Ficam entre 19 e 32 em Cláudio. Vão dos 18 ao 36 em Salinas. E em Poços de Caldas, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Pois é, então vamos atualizar esses números da tragédia das chuvas em Minas Gerais. Vamos lá, mortes, 55 mortos em 19 cidades. A cidade que apresenta o maior número de mortos, aí no caso, Belo Horizonte, que somam 13 em BH e essas fortes chuvas aí, segundo a Defesa Civil. 42 dessas mortes são por causa de deslizamento, soterramento e um homem está desaparecido na cidade de Conselheiro Lafayette. 65 pessoas feridas, olha só.
53.309 pessoas afetadas pelos estragos, com 44.929 desalojados e 529 desabrigados. Na verdade, 8.529 desabrigados, ok? 137 cidades estão em situação de emergência decretada. Detalhe importante, hein? 5 municípios estão em estado de calamidade pública. Olha eles aí quais são. Crisânia, Ibirité, Catas Altas, Taparuba e Muriaé. Situação de emergência, situação muito crítica também no interior do estado. E daqui a pouco eu sei que tem novidades aí, acho que o presidente andou rodando por aqui em Minas Gerais, né? Daqui a pouco detalhes com a Carol, não é isso, Carol? É isso, Péricles, daqui a pouco os detalhes. E agora uma notícia importante, um serviço importante. As pessoas atingidas pela chuva, que estão dentro desses números aí que foram ditos agora pelo Péricles, que tiveram que sair de casa, podem matricular os filhos em escolas próximas aos abrigos onde elas estão vivendo. De acordo com a Subsecretaria de Educação, esses alunos vão ser incluídos na cota de matrículas compulsórias, que são destinadas, por exemplo, a crianças portadoras de deficiência. Mas para que isso seja feito, né, é preciso que os pais peçam à Defesa Civil um comprovante de que foram orientados a deixar o imóvel em áreas de risco e informar onde estão abrigados. As matrículas são para escolas em tempo integral. O início das aulas no município estava marcado para o dia 5 de fevereiro, mas foi adiado até as condições climáticas não representarem mais nenhum risco para os estudantes e para os funcionários. Pois é, e o presidente Bolsonaro, como eu disse, né, Carol, ele sobrevoou aqui a região metropolitana de Belo Horizonte e encontrou com autoridades e tudo mais. Confira comigo as informações, olha aí. O presidente, ele foi recebido no aeroporto de Confins pelo governador Romeu Zema e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Em seguida, ele sobrevoou de helicóptero as cidades de Raposos, Ibirité, Contagem, Betim, Sabará e também Belo Horizonte. O sobrevoo durou cerca de 1 hora. No retorno, Bolsonaro se reuniu com políticos, ministros e outras autoridades estaduais e municipais para definir ações imediatas para a recuperação aí total das áreas atingidas pelas chuvas. Prefeitos de 6 cidades, além do governador Romeu Zema, participaram do encontro. Outras informações você tem amanhã nos nossos telejornais, aqui mesmo na Alterosa. Péricles, nós voltamos já. Hoje. Subiu para 29 o número de casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol. A maioria são pacientes que vivem em Belo Horizonte. 25 homens e 4 mulheres apresentaram os sintomas da intoxicação depois de beberem a cerveja Belo Horizontina. Até o momento, 4 casos foram confirmados e os 25 restantes ainda estão sendo investigados. 4 pessoas morreram vítimas da síndrome nefroneural, doença causada pela intoxicação. Em uma das mortes, o exame de sangue detectou a presença do dietilenoglicol. Nós voltamos já, daqui a pouquinho tem notícias do esporte. Não saia daí, viu? Nós estamos de volta com o Jornal da Alterosa agora para falar sobre esporte. E eu vou chamar ele, Péricles de Souza, que está na Marília de Dirceu. Nós já falamos sobre a chuva, os trabalhos continuam. Mas fala para mim, por favor, Péricles, sobre o Campeonato Mineiro. Pois é isso aí, né, Carol? Depois da vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova, a rodada prosseguiu. Tivemos 3 jogos que terminaram em 0-0. Tombense com o Boa e também tem o Uberlândia com o Patrocinense e o jogo do Coimbra contra o Atlético, jogo no Independência, Coimbra mandante. Lauro Lopes, conta pra gente aí. Mas espera aí, no Horto, com a maioria da torcida, o Galo estava dentro ou fora de casa? Dentro de casa, aqui é a casa do Galo, caiu no Horto, tá morto. Não, aqui a torcida faz a diferença, aqui é a nossa casa. Mesmo com o Coimbra sendo mandante aqui, a gente vai mandar, então é nós, a Galo vai dar muito nós. Apesar da maioria alvinegra no Independência, o anfitrião era o time de Contagem, que tá mandando jogos aqui no Horto. Ou seja, mesmo assim, o Atlético estava se sentindo em casa com o apoio da torcida, algo que não aconteceu também dentro de campo.
Com muita posse de bola, mas pouca criatividade, o Galo parou no time bem armado do Coimbra. Tivemos um pouco de dificuldade ali, eles foram com uma proposta de jogo bem defensiva ali. O menino 6 tivemos dificuldade de entrar, mas agora é trabalhar nisso, porque sabemos que vamos encontrar muitos jogos assim durante o campeonato e focar nisso para saber a hora de entrar ali para efetivar em gol. O placar não saiu do zero. Empate em campo, aplausos de um lado e vaias de outro. Mas o resultado não veio, mas a evolução está indo, a evolução está sendo muito bem feita, então a gente vai preparar para agora para o jogo de domingo. E mais 2 jogos fecharam a rodada. Em Patos de Minas, a URT venceu a Caldense por 1-0, mesmo placar de Tupinambás e América. Nesse caso, vitória do Coelho. Vamos conferir aí, ó. O Mateuzinho, ele recebeu uma bola e partiu direto no contra-ataque. Tudo parecia que ele ia fazer a jogada e fazer o gol. Na verdade, a zaga cortou, mas a bola sobrou para Rodolfo, que foi lá e balançou a rede. América, 1-0 foi o placar do jogo, tá bom? É isso aí, Carol. Eu volto para você para te desejar aí uma ótima noite, né? Amanhã a gente está de volta aí no Jornal da Alterosa. Um abraço. Obrigada, Péricles. E antes da gente encerrar, agora olha que curioso, o Corpo de Bombeiros de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, salvou um pintor que ficou preso no alto de uma torre de uma caixa d'água. A vítima, que estava presa por cordas em uma altura de aproximadamente 30 metros, chegou a desmaiar e foi resgatada pela equipe dos bombeiros. Os outros 2 pintores que estavam junto com ele já tinham conseguido descer quando os militares chegaram. Os 3 homens estavam sonolentos, confusos e com tontura, que são sintomas causados pela inalação do cheiro do solvente. Os pintores foram levados para um hospital de Uberlândia. Ainda bem que deu tudo certo, mas você imagina desmaiar numa torre dessa a 30 metros de altura? Que loucura, né? O Jornal da Alterosa termina por aqui. Se você quiser rever o nosso conteúdo, é só acessar a página do Jornal da Alterosa na internet ou no YouTube. Lá você encontra todo o nosso material. E não esqueça que nós temos o WhatsApp também, viu? 98814-1360 DDD 31. Boa noite para você e até amanhã. De